Circle of Inevitability, capítulo 1089. Acima das sequências. O Senhor Tolo dirigiu seu olhar para a Madame Mágica Force. Ela habitualmente pigarreava e disse para a carruagem Lumian: "Você já deve ter adivinhado que existe outro nível acima da sequência 0, certo?" "Essas grandes existências?" Lumian perguntou sem nenhuma surpresa. "Sim, as grandes existências acima das sequências." Madame Mágica assentiu. Eles acomodaram uma Sefira e todas as singularidades correspondentes, além de uma característica de Beyonder de sequência, um de cada caminho correspondente. Elas também são conhecidas como grandes antigos dominadores e divindades exteriores, com psiques indestrutíveis. Grandes antigos dominadores, divindades exteriores. Lumian refletiu sobre esses termos. A Madame Mágica disse com um sorriso: "É assim que eu entendo. Todas as grandes existências atuais acima das sequências são verdadeiras divindades, conforme definido pelo Senhor Tolo. São ou personas separadas do Criador original, seus descendentes diretos, ou os primeiros seres nascidos da Grande Mãe. Elas essencialmente surgiram neste universo antes que o Criador original despertasse e se autodestruísse completamente, sendo seu status originário da Era Antiga. Estas são condições que os futuros avançados jamais poderão alcançar. Mesmo que se tornem verdadeiramente grandes existências, seriam apenas recém-nascidos acima das sequências." Enquanto falava, a Madame Mágica sentiu como se estivesse falando do Senhor Tolo bem na frente dele, e sua voz gradualmente ficou mais baixa. Ela fez uma pausa antes de continuar. "Portanto, essas grandes existências gostam de se chamar de grandes antigos dominadores, e alguns deuses verdadeiros se referem a eles como os grandes antigos. E os grandes antigos dominadores atualmente vivos estão todos fora da barreira. Alguns querem invadir o nosso mundo, por isso também são chamados de divindades exteriores. Entendo. As singularidades correspondem aos verdadeiros deuses da sequência 0, as Sefirot correspondem àqueles acima das sequências." Lumian resumiu à sua maneira. A Madame Mágica olhou rapidamente para o Senhor Tolo e, não vendo nenhuma reação específica dessa grande existência, ela continuou: "Sefirot são coleções de símbolos, fontes de autoridade e origens de poder. Naquela época, quando o Criador original despertou, causando a destruição da Era Antiga, ele se dividiu em 6 Sefirot, 16 singularidades e todas as características de Beyonder dos 16 caminhos do divino. A destruição da Era Antiga? O Senhor Tolo, Aurore, Franca e outros transmigrados vieram da Era Antiga que foi destruída quando o Criador original despertou." Lumian assentiu imperceptivelmente. A Madame Mágica Force disse cuidadosamente: "Mas atualmente, não há apenas 6 Sefirot em nosso mundo, mas 9. 9. Lumian perguntou surpreso: "Elas existiram originalmente? Além do castelo de Sefira, Mar do Caos, Cidade da Calamidade, Rio da Escuridão Eterna, Pântano do Conhecimento e Chave da Luz, havia mais 3 Sefirot?" A Madame Mágica balançou a cabeça: "Não, elas são extraterrestres por natureza. O despertar e a autodestruição do Criador original foram uma catástrofe para todo o universo. Durante esse processo, seus 3 descendentes diretos, a deusa mãe da depravação, ou seja, a Grande Mãe, juntamente com a árvore mãe do desejo e a criança do caos, foram os mais afetados. Suas Sefirot foram divididas ao meio, com uma metade sendo atraída para o local da autodestruição do Criador original, juntamente com suas correspondentes singularidades e características de Beyonder, isto é, para o nosso mundo, ou melhor, para o nosso planeta. Desde então, houve 9 Sefirot, 22 singularidades e 22 caminhos divinos dentro da barreira. Por que especificamente 9 e 22?
Talvez possa ser explicado pela teoria da ordem ascética de Moisés de que todas as coisas são números e os números têm espiritualidade. 9 e 22 tem um significado místico especial. Quando a Madame Mágica mencionou termos como deusa mãe da depravação, Lumian de repente sentiu como se vários olhares estivessem direcionados a ele, embora não conseguissem penetrar a névoa branco-acinzentada. Nesse momento, o Senhor Tolo bateu levemente na borda da longa mesa de bronze e acrescentou: normalmente, assim como as singularidades, as Sefirot não podem ser divididas, copiadas ou destruídas. Apenas uma situação pode causar sua desintegração, o encontro com o Criador original. Ele é a exceção, o inconcebível, o incompreensível, o indescritível. Todas as coisas que não deveriam acontecer podem acontecer ao encontrá-lo, incognoscíveis, indiscutíveis, inomináveis. E foi essa única ocorrência de Sefirot sendo destruídas que levou os grandes antigos dominadores a descobrirem que Sefirot destruídas poderiam se autocompletar. As Sefirot da deusa mãe da depravação que foram lançadas em nosso planeta se autocompletaram na colmeia. A árvore mãe do desejo perdeu títulos como Pai dos Diabos e Fonte das Maldições, e se aperfeiçoaram no mundo das trevas. Entre eles, a criança do caos teve uma experiência um tanto diferente. Seja porque sua consciência principal estava nas Sefirot rasgadas e a seguiu para dentro da barreira, ou porque ele posteriormente usou seu simbolismo especial para projetar sua consciência principal para dentro e tentar recuperar as Sefirot fragmentadas. No final, sua consciência principal foi derrotada ou enganada pelo digno celestial, e selada dentro de uma lâmpada mágica formada a partir da característica de Beyonder de um invocador de milagres. Esta é a origem do artefato selado de grau 0005. A consciência principal da criança do caos se tornou o gênio. As Sefirot fragmentadas dentro da barreira se autocompletaram na nação da desordem, enquanto o que permaneceu fora da barreira foi chamado de névoa incerta, isto é, aquela adorada pelos corretores, e a névoa incerta tem alguma consciência. Depois de ouvir o relato do Senhor Tolo sobre a experiência da criança do caos, Lumian de repente achou a busca dos corretores da Escola da Verdade pelo artefato selado 005 um tanto divertida. Era como dizer: o cérebro do nosso Deus está perdido, por favor, ajude-nos a encontrá-lo. Além do humor, Lumian estava mais preocupado com outro assunto. A colmeia fica no continente ocidental? O que você não disse explicitamente antes, Senhor Tolo, é que possivelmente foi a colmeia que deu vida ao sábio oculto. Sim, essas questões são perigosas e corruptas para aqueles sem o status de um anjo, difíceis de suportar. O Senhor Tolo assentiu levemente e disse: no período médio ao final da primeira época, antes da queda do digno celestial, ele selou 7 Sefirot, a colmeia, a nação da desordem, o mundo das trevas, a cidade da calamidade, o rio da escuridão eterna, o pântano do conhecimento e a chave da luz, no continente ocidental, para serem guardadas por Pengler. Como resultado, diante do apocalipse que se aproximava, todos os deuses verdadeiros que queriam exceder as limitações da sequência para lidar com a invasão das divindades exteriores tinham apenas uma escolha: apoiar o surgimento de um Lorde dos Mistérios para quebrar o selo, e o digno celestial poderia então ser revivido dentro do corpo do novo Lorde dos Mistérios. Então, o Senhor Tolo e eu tivemos experiências semelhantes. Ele foi nutrido pelos deuses que foram forçados pelo digno celestial a garantir sua ressurreição, enquanto eu fui criado à força pelos esforços de ressurreição do Imperador do Sangue e para atingir algum objetivo para a divindade da Ordem Aurora. Lumian se sentiu um tanto emotivo e reflexivo. O Senhor Tolo continuou: a queda do digno celestial veio daquele Deus primordial todo-poderoso que também havia acomodado múltiplas Sefirot.
Eles quase pereceram juntos. Alguns dos arranjos do digno celestial eram para seu próprio reavivamento, enquanto outros tinham a intenção de interferir no reavivamento do Deus Todo-Poderoso primordial, e vice-versa. Em suma, há muitas razões pelas quais fui capaz de suprimir o digno celestial desta vez. Primeiro, a ajuda do Deus Todo-Poderoso primordial. Segundo, a deusa mãe da depravação tinha outros planos e não exerceu seu poder. E terceiro, o arranjo do digno celestial de selar a maioria da Sefirot no continente ocidental se desenvolveu de maneiras que ele não havia profetizado. Os Beyonders do continente ocidental, através de gerações de sacrifício, conseguiram trilhar um novo caminho e se fortalecer sem um sistema de poções e com poucas características de Beyonder. Por exemplo, o Mestre Celestial e o Taoísta do Submundo, todos eles têm status e poder que se aproximam dos de divindades, e poderiam ser ainda mais fortes se lutassem sem se importar consigo mesmos. Pengler, portanto, permaneceu escondido. Como seres de tão alto nível poderiam ficar parados assistindo ao renascimento do digno celestial, e permitir que Pengler desempenhasse seu papel? Entendo, o plano reserva do digno celestial foi frustrado pelo Mestre Celestial e outros. Seu plano de forçar todos a cultivar um Lorde dos Mistérios realmente impediu seu renascimento? O destino é realmente maravilhoso. De fato, todos querem apenas um Lorde dos Mistérios, não importa se o Lorde dos Mistérios é o digno celestial do céu e da terra. Lumian olhou para a longa mesa de bronze em frente ao Senhor Tolo, sabendo que esta grande existência não havia terminado de falar. O Senhor Tolo olhou para ele e para a Madame Mágica e disse: após meu despertar inicial, embora eu ainda não consiga quebrar o selo do continente ocidental, posso me comunicar de alguma forma com o Mestre Celestial através dele. O Mestre Celestial me disse que a corte ancestral de sua seita havia sido invadida e ocupada pela seita Lu, e muitos mestres celestiais históricos tiveram envolvimentos românticos com donzelas sagradas da seita Lu e tiveram filhos com elas. Seita Lu, tanto a carruagem Lumian quanto a Madame Mágica Force estavam um tanto confusos. O Senhor Tolo sorriu. A seita Lu tem um ditado: mãe ancestral não nascida, verdadeira pátria do vazio. Mãe ancestral não nascida, verdadeira pátria do vazio. Verdadeira pátria do vazio. Paramita? Lumian entendeu de repente. Esta é uma seita que venera a colmeia de prole? Mãe ancestral não nascida, é um título para a colmeia? O Senhor Tolo assentiu. Combinado com os eventos descritos pelo Mestre Celestial, há motivos para acreditar que o pântano do conhecimento foi corrompido e influenciado pela colmeia em algum momento do passado. Talvez seja por isso que o sábio oculto ganhou vida. Entendo. A carruagem Lumian finalmente conectou todas as peças. Ele levantou outra questão. A deusa mãe da depravação, a árvore mãe do desejo e a névoa incerta querem invadir nosso mundo para recuperar suas Sefirot destruídas? Que outros grandes antigos dominadores estão fora da barreira? Quais são os objetivos deles? A Madame Mágica disse com uma leve dor de cabeça: além desses três, outros que querem invadir nosso mundo incluem o monarca da decadência, originalmente adorado pela Igreja da Doença, a fome primordial a quem Ludwig serviu, o devaneio inextinguível adorado pela primeira filosofia, o dominador supernova, que foi o dono original daquela nave espacial do ritual de oração do mar, o círculo da inevitabilidade com o qual você está mais familiarizado, o supervisor de alta dimensão do caminho do pintor e a deusa do destino adorada pelo general Philippe. O que, não é um pouco demais? Eles superam em número até os verdadeiros deuses dentro da barreira, e estão um nível acima, tendo transcendido as próprias sequências. Lumian ficou um tanto chocado, o medo vindo à tona brevemente antes de ser suprimido pela coragem. Nota: cara,
posso fazer nada, tá assim na gringa. Ponto.